nós estamos de volta para mais um programa Lar e Família. Este é um programa em que a Palavra de Deus é estudada. Tudo que nós conversamos aqui está baseado na Palavra de Deus, porque este é o critério de Deus para a nossa vida em família, para os nossos relacionamentos, para a nossa saúde e também é o caminho de Deus para a gente encontrar a vida eterna. Aliás, quando a gente busca a vida eterna, quando a gente busca relacionamento com o eterno, quando a gente busca encontrar a Deus, é que a gente acaba encontrando as outras coisas boas da vida. A gente acaba tendo influências positivas nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, na nossa vida sexual, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. Tudo isso acaba se unindo positivamente e sendo facilitado na nossa vida quando a prioridade da vida da gente é buscar a vida eterna. Você lembra que Jesus disse em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se você está com a gente aqui no programa Lar e Família, é porque de alguma maneira Deus está preparando você. Deus está movendo você. Você não estaria aqui com a gente no programa Lar e Família por acaso. Há um propósito da parte de Deus na sua vida, um propósito para abençoar, um propósito para ajudar, porque Deus ama você, Deus não desistiu de você. Para Deus os seus problemas não são insolúveis, Ele pode ajudar você e Ele pode ajudar você a partir de agora. Sabe que a confiança em Deus é uma das coisas importantes para a nossa saúde, para a nossa longevidade. São um dos elementos importantes do estilo de vida que afetam a nossa saúde e nossa longevidade. Este é um dos temas deste livro aqui. Este é um livro com muitos dados científicos, analisando vários aspectos da vida, aspectos práticos da vida, aspectos biológicos da vida que vão influenciar na nossa longevidade e na nossa saúde. Hoje, muitas pessoas estão sofrendo por causa de doenças não transmissíveis, ou seja, doenças que são adquiridas por causa de escolhas pessoais, de estilo de vida, de rotinas que algumas a gente acaba adotando, outras a gente já recebeu da casa, da gente lá dos pais. Então, por isso que a saúde dentro de uma casa é algo muito importante. Não é pequena coisa, os hábitos e as rotinas, pequenas coisas podem produzir grandes resultados em uma casa. Por exemplo, um grande legado que os pais podem passar para os filhos é quanto ao horário de dormir, o tempo de dormir. Dormir é como comer. Tem gente muito preocupada em dar comida para os filhos, até dar comida demais, e dar comida que não presta, dar comida lixo, né? Em inglês se diz trash food, comida que não é saudável, comida que é diversão. Escuta, gente, comida não é diversão. Comida precisa ser nutrição. Comida não é para destruir a vida. Comida tem que ser para sustentar a vida. Isso precisa ser um princípio de uma casa. Na nossa casa, na casa dos filhos da vida, dos filhos de Deus, só deve entrar comida que seja do bem, não a comida do mal, a comida do bem, só o que faz bem, só o que é saudável. Então, na casa de um filho de Deus, as frituras gradualmente, estou dando um exemplo apenas, as frituras gradualmente vão ficar de fora, até que por fim elas não mais vão estar ali. E você, em vez de ficar pensando no que tirar, você pense no que colocar, que tipo de comida saudável eu vou pôr na mesa dos meus filhos. Então, você vai começar a privilegiar as frutas e as verduras, as frutas pela manhã, os integrais, né? Pão integral, no almoço arroz integral. Tudo isso são fatores de saúde. E este livro que você provavelmente já tenha recebido de graça, se não recebeu, vai receber, ou pode receber. E eu até queria dizer para você como você faz para receber. Daqui a pouco eu vou dizer isso, mas nesse livro aqui você vai encontrar várias dessas orientações preciosas
que podem ajudar você nos hábitos, a desenvolver bons hábitos dentro de casa. Porque este é um legado tremendo que você dá para os filhos quando eles saem de casa. E eles vão transmitir esses princípios para as gerações seguintes. Se Jesus não voltar, a gente espera que volte. Mas não é porque Jesus vai voltar que eu vou destruir a minha vida, que eu vou destruir o meu corpo. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu preciso cuidar desse corpo. Eu quero recomendar esse livro. Agora sim eu vou dizer para você de onde você não ganhou o livro físico, você pode ter o livro digital. Você pode baixar esse livro para o seu aparato, aí, ou para o seu celular, ou para o seu iPad, através do vivacomesperança.com.br. vivacomesperança.com.br. Entre, baixe esse livro. Sobre livros digitais, se você puder ter o livro físico, é melhor. Tem estudos mostrando que você presta mais atenção, você aprende mais quando lê e quando estuda a partir de livros físicos. Mas na ausência dos livros físicos, claro, é melhor você ter o livro digital do que não ter livro nenhum. E eu me refiro isso pensando também na Bíblia. Eu tenho aplicativos, pelo menos 2 aplicativos eu tenho no meu celular para consultar a Bíblia. Mas esses aplicativos não servem para estudar a Bíblia. Eu não estudo a Bíblia a partir desses aplicativos. Esses aplicativos servem, por exemplo, para o momento das minhas caminhadas, em que eu vou, quando estou caminhando sozinho, eu vou consultando os textos para memorizar, para que eles façam parte da minha vida. Mas na hora de estudar, eu gosto de ter a Bíblia física nas mãos. Eu queria animar você a levar a sua Bíblia, essa Bíblia assim de papel mesmo, com capa de couro, capa de vinil, sei lá. Leva a sua Bíblia para a igreja. Eu sempre levo junto, já mostrei para você em outros programas, uma lapiseira. Eu levo para poder sublinhar. Eu tenho dentro da minha Bíblia uma régua. É importante isto, né? Então, bom, mas voltando a falar do livro Viva com Esperança. Realmente este livro vai ajudar você a estabelecer bons hábitos na vida em família. Porque isto é um legado que você dá para os seus filhos. Quando os filhos sabem usar o corpo com sabedoria, quando eles aprendem que a razão deve sobrepujar as emoções, a sensualidade, né? Lembra que sensual é a pessoa que é regida pelos sentidos. Então, quando o seu filho, sua filha, aprende que a razão deve sobrepujar a sensualidade, que a razão deve dominar sobre os impulsos, a razão santificada pela palavra de Deus, então, e só então, eles podem fazer do seu corpo um templo do Espírito Santo. Agora, por outro lado, como nós estivemos estudando em programas anteriores, no contexto de Romanos capítulo 1, nós vemos que quando uma pessoa se afasta de Deus, nega a Deus, não quer saber de Deus, nega a criação, algumas coisas passam a acontecer. Paulo diz, por exemplo, no verso 24 de Romanos 1, desenvolve a sensualidade. É o primado dos sentidos, das sensações sobre a razão. Então eu já não faço mais o que é correto, eu faço o que eu quero, o que eu gosto, não importa as consequências. E aí tem pessoas que estão se dobrando de beber ou de usar drogas, estão acabando com a sua vida, ou comendo o que não deve, acabando com a vida, por causa da sensualidade. Quer dizer, os meus sentidos, as minhas inclinações estão tomando o controle da minha vida. Não é Deus, não é o Espírito Santo, não é a palavra de Deus que serve de critério, mas a minha própria cabeça está me levando a perder, está acabando com a minha vida. Mas Deus pode ajudar estas pessoas. Paulo diz aqui agora, a partir do verso 26, que uma outra consequência para o afastamento de Deus é a adoção de um estilo não natural de sexualidade. Paulo fala das mulheres, que ele diz ali, né, nós já vimos várias vezes, que abandonaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Paulo fala dos homens, que também do mesmo modo, semelhantemente, deixando o contato natural de homens com homens,
eles se inflamaram uns pelos outros, mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens. Paulo aqui está falando da homossexualidade, Paulo está falando do lesbianismo. Paulo está falando isso de maneira muito clara, não tem como negar, não há como negar isto. Isto aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é a minha opinião, isso aqui não é a opinião de uma igreja, é a opinião da palavra de Deus. Se eu aceito que Deus existe, isso aqui vale para mim. Se eu não aceito que Deus existe, se eu não creio que Deus criou o mundo, isso aqui não vale para mim. Eu não quero saber disto, mas eu vou sofrer as consequências disto. Paulo diz que agora tem um terceiro passo, uma terceira coisa que acontece quando a pessoa se afasta de Deus. E isto está aqui apresentado a partir dos versos 28. Veja que Paulo sempre utiliza a frase Deus os entregou, tanto no primeiro aspecto, na primeira característica, na segunda característica e agora na terceira característica daqueles que se afastam de Deus. Paulo diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Estou lendo Romanos capítulo 1, verso 28. Está aí com a sua Bíblia? Está aberta aí? Se não está, dá uma corridinha, pega lá a sua Bíblia, se é possível, e uma lapiseira para você sublinhar estas coisas, para você poder encontrar depois. Então, Paulo diz aqui, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha, claro, a pessoa se afasta de Deus, ela acaba desenvolvendo uma disposição mental reprovável, um estado mental socialmente destrutivo. Quando a gente se afasta de Deus, a gente começa a ter problemas no nosso convívio social e a gente acaba desenvolvendo um estado mental socialmente destrutivo. Isso vai ter consequências na minha criação dos filhos. Talvez os meus filhos não sejam tão maus assim quanto eu pense. Talvez o meu cônjuge não seja assim tão mau quanto eu pense. Talvez, apesar de eu estar na igreja, eu estou afastado de Deus. Não é porque eu estou na igreja que eu sou de Deus. Não é porque eu estou na igreja que eu sou do bem. Ser de Deus é outra coisa. Quando eu abandono a Deus, mesmo estando na igreja, eu acabo desenvolvendo um estado mental socialmente destrutivo. Você quer saber as características desse estado mental socialmente destrutivo? Então, a gente volta já para falar sobre esse assunto logo depois do intervalo. Espera aí que a gente já está de volta. Olha, eu quero dizer para você que eu fico muito feliz quando eu recebo o contato de alguém como você que está assistindo o programa Lar e Família através do nosso Facebook. Esse é o meio de contato que a gente tem entre o programa e você. Então, acesse ao nosso Facebook, curta o nosso Facebook para você poder receber as atualizações diárias, as mensagens diárias e também compartilhe essas mensagens, porque dessa maneira você ajuda na pregação do Evangelho, você se torna um instrumento de Deus para transmitir as boas novas da salvação. Deus é tão bom, Deus quer ajudar tanto a gente e Ele pode fazer isso através do Facebook e através do Instagram, que você pode seguir também o Instagram do nosso programa. E também você não pode esquecer, e eu também não posso esquecer de dizer para você, do nosso blog. Ali no nosso blog, que está no site aqui no site da Novo Tempo, você pode encontrar os programas anteriores, mas você pode pedir o estudo da Bíblia Família Feliz. Você vai descobrir algumas dicas para o relacionamento em família, algumas dicas sobre a vontade de Deus em relação à família dentro da Bíblia. É tão bom estudar a Bíblia. Você já tem a sua Bíblia, você já tem a sua reguinha, você já tem aí a sua lapiseira para sublinhar a sua Bíblia. Então, vamos lá, vamos continuar estudando. No primeiro bloco, nós vimos que Paulo apresenta algumas características, alguns degraus pelos quais descem as pessoas que se afastam de Deus. E descem correndo esses degraus. Paulo fala da sensualidade, Paulo fala da adoção de um estilo de vida sexual não natural, não fisiológico, de um estilo de vida sexual fora do plano de Deus. No programa anterior nós estudamos Levítico 18 e Levítico 20, onde Deus apresenta
outros tipos de envolvimento sexual fora do plano de Deus, é muito importante você estudar esses textos, você conhecer isto e você saber destas coisas para poder ajudar outras pessoas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, apta a penetrar dentro da nossa mente e discernir os intuitos do nosso coração. Então, a palavra de Deus, e Paulo disse para Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Lembre-se disso, algumas pessoas desprezam o Antigo Testamento, como se o Novo Testamento não fosse a palavra de Deus. Mas Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz, toda a Escritura é inspirada. E note que quando Paulo falou isso, não existia o Novo Testamento ainda, só existia o Antigo Testamento, e Paulo disse, escuta, peraí, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão. Então nós estudamos no programa anterior, lá no Antigo Testamento, sim, porque é palavra de Deus, sim, nós estudamos Levítico 18, Levítico 20, orientações de Deus para normatizar a vida sexual. Olha, quando Deus coloca regras, Deus não as põe para reprimir, Deus não as põe para criar recalques na nossa vida, como alguns ensinam por aí. Deus as põe para proteger. E Deus tem prazer de abençoar o envolvimento sexual puro que ocorre dentro dos limites que Ele colocou, que é o casamento monogâmico de duas pessoas de sexo diferente, num relacionamento sexual físico, não virtual, né, com amor, respeitando os limites de funcionabilidade dos órgãos sexuais, respeitando a fisiologia do nosso corpo e dos órgãos sexuais. Então, este é o tipo de relação sexual abençoada por Deus, para crescimento da gente. Agora, eu vou dizer um negócio para você. Quem lá na sua vida passada, por alguma razão, se habituou com a troca de parceiros, a troca constante de parceiros, novas e fortes emoções. Tem gente que está buscando só emoções, não está buscando relacionamento, só está buscando emoções. Não quer relacionamento. Pensa numa outra pessoa como um pedaço de carne à disposição do seu prazer. Não quer relacionamento, só quer emoções. Esta pessoa, a não ser que ocorra um milagre, e Deus é especialista em milagres, mas é só um milagre, a não ser que ocorra um milagre, esta pessoa terá enorme dificuldade para permanecer casada. Sabe por quê? Porque as emoções, inclusive as sexuais, no casamento elas arrefecem, elas diminuem, elas se tornam mais profundas, mais estáveis, mais perenes, mas mais brandas. Sabe o que produz aquela euforia, aquela grande excitação sexual? É a novidade. E tem gente sempre buscando novidade. E quando já não tem mais novidade, porque já desenvolveu uma rotina, e a rotina não é ruim, já desenvolveu uma rotina da vida de casados, essa pessoa confunde os sentimentos e imagina que o amor acabou. Ele pensa que o amor acabou porque não sente mais aquelas emoções da primeira vez. Mas a primeira vez é única. E tem gente que está querendo ter primeira vez todas as vezes. Não vai ter. E para sentir esse tipo de emoção, precisa ficar trocando de parceiro ou parceira toda hora. Fora do casamento, termina o casamento, quer começar outro casamento, fora da palavra de Deus. Não precisa trocar parceiro, precisa trocar coração, precisa trocar a mente. Quando a gente rejeita Deus, ou rejeitou a Deus num ponto, lá para trás da vida, a mente se habituou e se educou a um estilo de relacionamento, inclusive o sexual, que é destrutivo, que é nocivo. Então a gente precisa reconhecer esse passado como pecado. O que é pecado? Pecado não é um ato isolado, pecado é uma condição da minha natureza. E pecado é tudo aquilo que me prejudica ou prejudica o próximo. Então eu preciso reconhecer esse estado destrutivo da minha mente, de relacionamentos socialmente destrutivos ou sexualmente destrutivos, pedir perdão a Deus, confessar isso a Deus como pecado
e dizer, meu Deus, eu quero um milagre, como Davi pediu. Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Lembra que nós já estudamos lá para trás, naquela série sobre o Espírito Santo? Lá em Ezequiel capítulo 36, verso 26, Deus diz, tirarei de vós o coração de pedra, porém em vós um coração de carne. Farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis. Né? Deus diz, eu quero dar para você a nova natureza. Meu filho, mas você precisa reconhecer que essa natureza não é aquela que eu imaginei para você, não é a que vai trazer felicidade para você. Então, quando eu reconheço isso e peço para Deus, Deus começa o processo. É um processo. Não é assim. Você não está orando agora e já vai perder o desejo, desejos que você alimentou durante anos ou durante tempos, muito tempo na sua vida. Não é assim. Deus vai trabalhando devagar. A palavra de Deus diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então tenha paciência com você. Deus está trabalhando, mas não saia do caminho. Não fuja de Deus. Permaneça com Deus. Desenvolva rotinas de busca de Deus. Agora, Paulo está dizendo que quando os homens se afastam de Deus, eles desenvolvem uma mente sensual, guiada pelos sentidos, guiada pelas emoções, guiada pelos sentimentos, guiada pelos gostos, pelas paixões. Em segundo lugar, eles desenvolvem um tipo de sexualidade que não é natural. E, em terceiro lugar, eles desenvolvem um estado mental socialmente destrutivo. E quais são as características desse estado mental socialmente destrutivo? Acabam destruindo os relacionamentos. Ele apresenta várias características. Ele diz ali, a partir do verso 29 do capítulo 1 de Romanos, ele diz, cheios de toda injustiça, cheios de malícia. Acompanha aí na sua Bíblia, olha a descrição que ele faz. Malícia é a tendência de fazer o mal. Cheio de avareza. O que é avareza? A avareza é um apego descabido ao dinheiro e às coisas materiais. Tem gente que passa por cima da família, do casamento, dos filhos, do que for, para ganhar dinheiro, para poder ter mais dinheiro, para ficar rico, para ostentar, para aparecer. Que coisa triste. Cheios de maldade, possuídos de inveja, homicídio. Homicídio é o ato de matar. Contenda é briga, tem gente briguenta. Isso faz parte do afastamento de Deus. Eu preciso confessar isso como pecado. Contenda, dolo. O que é dolo? Dolo é má fé, maquinação. É você aí, o que eu vou fazer para enganar? Isso é dolo. Malignidade. Sendo difamadores. Difamadores é você falar mal de uma outra pessoa. Caluniadores. Calúnia não é só você falar mal. Calúnia é você falar falsidades. Você fazer afirmações falsas sobre outra pessoa. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes. Insolência é irreverência. Irreverentes em relação a Deus. Soberbos. A soberba é orgulho. Você já conheceu pessoa metida? Isso é soberba. Soberbos, presunçosos. O que é um presunçoso? Presunçoso é quem se acha. Está meio parecido com o soberbo, né? A soberba com a presunção, elas acho que são meio irmãs, são primas irmãs. Inventores de males, desobedientes aos pais, tudo isso é resultado de afastamento de Deus. Verso 31, insensatos, sem senso, sem bom senso. Presunçosos, presunçosos já vimos, no verso 30, estamos no 31, pérfidos. Pérfida é uma pessoa desleal que falta a palavra. Ela dá a palavra para você, mas ela não cumpre. Você não pode confiar. Uma pessoa pérfida é uma pessoa indigna de confiança. Ela falta a palavra, ela dá a palavra, mas a palavra dela não vale nada. Tem pais que são pérfidos. Prometem disciplina para os filhos, mas não cumprem. Que tipo de filhos vão ter esses pais pérfidos, que faltam a sua palavra? Sem afeição natural. A afeição natural é de um marido amar a esposa e proteger a esposa, da esposa amar o marido e proteger o marido, de pais amarem filhos e protegerem os filhos, cuidarem dos filhos, levarem os filhos, educarem os filhos até a vida eterna. E sem misericórdia. Quando é que você precisa de misericórdia? Você precisa de misericórdia diante dos defeitos das outras pessoas. Agora, estas coisas, elas acabam com o nosso relacionamento social. Estas coisas são socialmente destrutivas.
E quando é que nós temos essa disposição mental socialmente destrutiva? Quando estamos afastados de Deus, quando a gente se aproxima de Deus, então Deus começa a restaurar a mente. Ainda que eu já estive muito tempo afastado de Deus, eu posso estar falando para alguém afastado há muito tempo de Deus. Deus está chamando você agora, Deus pode restaurar, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande perdoador. E Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus ajude você a crer, que Deus ajude você a entregar sua vida ao Senhor, ao controle de Deus. Deus vai tomar a sua vida para abençoar a sua vida e para abençoar os seus relacionamentos. A gente se vê no próximo programa. Até lá!